Ao lado de Adoniran Barbosa e Paulo Vanzolini, seus parceiros, Eduardo Godin é um dos ases do samba paulista, mas também é bamba no choro, bossa nova, parceiro do vanguardista Arrigo Barnabé e descobridor de grandes cantoras como Mônica Salmazo, Luciana Alves e Fabiana Cosa. No MP Bambas de hoje, o expoente da música de São Paulo, Eduardo Godin. Tô sempre por aí, vendo que tudo está fora de lugar, com malandro a fim de confundir, querendo bulir no meu peito. Godin, quando é que você começou na música? Você aprendeu violão muito cedo, né? Eu comecei a estudar violão com 13 anos, quando eu estava vendo um programa de televisão à tarde, vi o Paulinho Nogueira tocando, até hoje eu lembro que era Agora é Cinza. Isso eu lembro por quê? Porque na realidade, quando eu comecei a estudar violão, eu já sabia muito de música, autores. Então quando eu comecei a tocar, a música já era muito familiar para mim. Agora, o Paulinho Nogueira tinha uma técnica especial que parecia que eram dois violões, né? Ele estava tocando e se acompanhando ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Você fez uma homenagem para ele, né? De violão para violão, né? Que você participou, o nome acabou ficando de todo o meu violão. Agora, com 16 anos, você foi parar no Fino da Bossa, foi tocar lá. Quem é que te convidou? Como é que aconteceu isso? Eu parei um dia a Elis, que era casado com o Boscoli, e o Roberto Menescal no Hotel Normandia. Foi essa cara de pau com o violão na mão, eu pedi para eles me escutarem. Aí Elis falou assim, então tira logo esse violão e toca aí, nessa aqui, brincando assim. E eu toquei Morena Boca de Ouro, do Ari Barroso. Quer dizer, você inicialmente, então, era um músico mesmo, né? É, a minha ideia era como músico. De repente eu conseguia fazer um acorde de Dó maior, que um dia não era Dó maior. Era uma música que podia ser feita. Agora, você estudou engenharia, né? Eu estudei 2 anos de engenharia. É incrível, né? Como tem na música gente que foi pela engenharia, arquitetura, né? Tom Jobim, Billy Blanco, Chico, né? Alguns conseguiram terminar, né? Eu não consegui porque comecei muito cedo em São Paulo. E era perto da Odeon, a minha faculdade, a FAP, né? Eu sabia que na Odeon estava o Nelson Cavaquinho ali gravando, o Adoniran, o Dick Farney. E eu, como é que eu ia ficar na aula? Agora, a primeira música que você fez foi o Choro do Amor Vivido? A primeira que eu consegui, um samba chamado Olha Quem Chega, que depois foi gravado por Elisete Cardoso. O Olha Quem Chega e o Choro do Amor Vivido são as primeiras músicas que eu falo assim, eu sou um compositor. Olha quem chega, que grata surpresa, aceite a minha mesa, a minha cama, o meu amor, e seja aceito você. Agora, o Choro do Amor Vivido, como é que nasceu essa música e como é que ela foi parar no festival? Eu não sei como nasceu, eu toquei ela. Esse começo meu de compositor era uma coisa muito intuitiva, de repente eu ia tocando. Eu queria que você mostrasse esse arranjo aí, que é uma relíquia. Então, por né? coincidência, esse arranjo está aqui. Como é que o Hermeto Pascoal foi fazer esse arranjo para você, que foi o primeiro arranjo eu do festival? procurei o Hermeto na boate Stardust, lá que existia no Lago da Roche, né? E fui lá e falei, Hermeto, eu tenho uma música no Festival da Record que classificou, dá para você fazer o arranjo, é um choro e tal. Ele ficou numa alegria muito grande de fazer. Aí esse arranjo eu gravei depois, em 73, meu primeiro disco, e dei de presente para o Hermeto. Xeroquei e dei para ele num show que ele participou comigo. Ele ficou muito feliz, ele fala disso até hoje. E depois, na gravação, era um arranjo menor, que os Três Morais aqui cantaram. E já é um arranjo que ele diz até no meu DVD que é o primeiro arranjo dele de orquestra, né? Orquestra grande. Agora, no ano seguinte, você fez Gostei de Ver, né?
Eu gostei de ver, eu gostei de ver já é um samba, né? Já é uma coisa do samba mesmo, né? Que foi cantado pela Márcia e original do samba. Na verdade eu até gostei, mas gostei de uma coisa só, gostei de ver, machucou minha E aí depois você ganhou um festival universitário com o Lá Se Vão Meus Anéis. Né? Aquele tempo os universitários, era eu, Gonzaguinha, Aldir, né? E a gente, o festival universitário era profissional, né? Saía dali e normalmente a gravadora já estava pronta para gravar o disco para quem se destacasse, né? E em 71, eu com o Paulo César Pinheiro fizemos o E Lá Se Vão Meus Anéis e ganhamos o festival. E a música estourou com os originais do samba, né? Os originais Foi o seu gravaram. primeiro sucesso, assim, né? Assim, de tocar no rádio foi. E lá se vão meus anéis, diz o refrão. Mas meus dedos são 10, tuas mãos, e a mulher que tu és. Oh, não, isso não são papéis, não são, não merece os meus restos de pão. Mete os pés pelas mãos. Como é que surgiu a ideia dessa música? Foi ideia sua ou foi ideia do Paulo? O Paulinho recebeu um dinheiro de um prêmio de um festival internacional da fase paulista, uma música chamada Sermão, dele e do Bar. Ele foi lá, pegou o dinheiro. E é engraçado, né? Eles não pagavam em cheque, eles pagavam em dinheiro, espécie mesmo. E o Paulinho juntou aquele pacote, que era 10 mil, sei lá o quê, né? Que moeda, mas era 10 mil. E aí ele foi andando comigo o tempo todo. Aí passamos no bar da Tupi, depois ele percebeu que tinha perdido o dinheiro no táxi. Daí é que foi o Lá Se Vão Meus Anéis. Né? E engraçado que aí nós ganhamos o festival e foi o mesmo valor, né? E aí você gravou esse seu primeiro disco em 73, né? 73. Aqui é uma roda num bar, né? É uma roda no Bar do Alemão. Do Bar do Alemão, que hoje famoso. é meu, né? Que hoje o Bar do Alemão é meu, há 8 seu? anos, é. É mesmo? E tá igualzinho essa capa do disco, viu? Olha, era um bar muito frequentado pelo pessoal todo de São Todo. Paulo, né? Pelão, a turma toda, Então né? todo mundo ia lá. Como é que você conheceu o Paulo César? Eu comecei a reparar que o Baden Powell estava fazendo algumas músicas que não eram com o Vinícius. Principalmente num disco que você deve conhecer, do 004. Fizeram um disco onde tem o Wave inédito, que chama ainda Vou Te Contar, né? E tem o Samba do Perdão inédito. Mais uma vez, amor, a dor chegou sem me dizer. Eu olhei aquele negócio, falei, quem é Paulo César Pinheiro fazendo essa letra tão... E descobri que era um cara da minha idade, que tinha 17 anos, né? E percebia que ele tinha um estilo próprio, porque naquele tempo era muito marcante as pessoas da minha geração ter muita influência do Chico Buarque, né? Os letristas. Então eu achei que o Paulo tinha muita originalidade. E eu, conversando com o Paulo no restaurante, falei isso para ele. Ele falou, você é compositor, tal, me manda alguma coisa, tal. E depois de 6 meses ele me liga. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Ele falou, estou com a letra pronta aqui. Tal. Aí por telefone ele me editou e assim começou a nossa parceria. E era o Olha Quem Chega. Olha Quem Chega. Como é que você conheceu a Márcia? Na realidade eu ia muito assim, o fino da bossa, né, na Consolação. Eu com 16 anos, eu dava sempre um jeito de estar lá no ensaio, né? Eu fiquei amigo da Márcia. E a Márcia tinha paciência de cantar músicas minhas antes do Olha Quem Chega. Essas que eu guardei só para mim, ela tinha paciência de aprender, de cantar, então me incentivou muito. Bom, e aí vocês formaram esse trio do disco O Importante é que a Nossa Emoção Sobreviva, que deu 2 volumes, né? Exatamente, Você, o Paulo César Pinheiro e a Márcia. Mas o que me faz chorar é esse fel que você vive a destilar. Como é que surgiu a ideia de fazer esse disco os Então, três, assim? tinha um cara, um assistente do Marcos Zaro, Simon, e ele parou de trabalhar com o Marcos e me ligou e falou que tinha uma data no Tuca. Aí eu pensei em fazer um show com esse nome aí, chamei a Márcia e o Paulinho, e de repente quando a gente fez o show tava lotado. Aí até que a Odeon convidou para fazer
um disco ao vivo. E aí o volume 1, logicamente, teve sucesso, né? Vendeu bem e tudo, né? Aí gerou o volume 2. O volume 2 tem 2 músicas do Ginga, né? 2 parcerias com o Ginga. Aí é o seguinte, o Ginga, ele era dessa turma ali, né? A turma que frequentava São Cristóvão, que eu ia muito para lá, né? E o Ginga era um amigo meu. E eu me encantei, porque ele já tinha aquele trabalho, né? Já fazia música dessa maneira diferente. E eu convidei o Ginga para... Talvez tenha sido o primeiro registro dele, né? Como músico. Os formidáveis finais, entre as cinzas iguais, que é como sempre foi no outro dia, depois desses 2 carnavais. Bom, e aí você partiu para esse disco aqui, né? Que é um Esse disco é o segundo disco. que tem uma né? capa do Elifas, Do né? Elifas, isso. Agora, tem uma coisa interessante aqui, que é Vias de Fato com a Dona Ivone Lara, né? Então, Ela não era conhecida ainda Não, nessa foi o época. Fernando Faro que produziu. O Faro falou que queria trazer uma pessoa para cantar nesse... Eu acho até, se você... Uma vez eu dei uma pesquisada, se é o primeiro registro da Ivone ou o segundo, talvez, porque eu acho que já tinha uma coisa na Odeon. Mas foi em nome do amor que eu pequei. Concordo que agi desatinado e a ferro e fogo entrei na contramão e Deus se desvairou e me puniu sem compaixão. Depois vem esse aqui, que é o Coração Marginal. Essa também é uma parceria com o Hermínio, né? Essa tem parceria com o Hermínio, dá título ao disco, tem o meu começo da minha parceria com o Paulo Vanzolini, né? Mente, que foi uma música que fez sucesso, né? Gravado pela Clara Nunes. A Clara gravou, aliás, outro dia eu fiz um programa, que você disse até que viu ali na TV Cultura, e de repente ela colocou a Clara cantando, existe isso, né? Eu não sabia, eu fiquei tão emocionado, até pedi para... Porque essa gravação da Clara é especial para mim. Lembra um pedacinho aí? Mente ainda é uma saída, é uma hipótese de vida. Mente, sai dizendo que me ama. Mente, espalha essa fama. Me chama de meu amor constantemente no meio de toda a gente a sós, entre nós dois. Mente, me chama de meu amor constantemente no meio de toda a gente a sós. Como é que você conheceu o Paulo Vanzolini e se tornou parceiro dele? Eu tinha feito o Gostei de Ver, no Festival da Record, e o Paulo veio falar comigo. Gostei muito do teu samba, não sei o que, assim. Aí eu fiquei amigo do Paulo. E essa parceria já surge bem depois dessa amizade. E você também foi parceiro do Adoniran Barbosa, né? O Adoniran era um grande amigo meu, né? No último ano de trabalho dele, eu acabei quase que sendo empresário dele por necessidade dele. E nessa coisa, o Adoniran, olha, eu tenho um samba aqui para você fazer. Aí cantava a música que estava pronta. E eu não gosto de fazer como muitas pessoas fazem, pega esses compositores intuitivos, e o cara faz um acompanhamento e vira parceiro. Às vezes até começa depois de dizer que fez a música, né? Até que ele me deu uma letra e ele assobiava alguma coisa ali, mas não deixou eu ouvir. Que aí eu não ia fazer, né? Aí escreveu ali e me deu o Armistício. Talvez tenha sido a última música, penúltima, última música dele. Tem um ditado, não sei se é inglês ou português, só sei que o ditado diz: quem faz uma, faz duas, faz três. E tem o Velho Ateu nesse disco, né? Que é um samba Que é eu o gosto. clássico dos clássicos, né? Como é que surgiu a ideia dessa música? Então, o Velho Ateu, eu fiz uma melodia, andando, coisa que é difícil fazer, uma melodia pela rua, assim, né? A segunda parte eu fiz em casa e eu tive um sonho. Engraçado isso, na Baixada Fluminense as pessoas chegavam cantando essa melodia para mim com esse verso: se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava.
Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. E tive a sorte de acordar, anotar e dormir de novo. E quando eu vi, eu falei, pô, fiz um verso. Tanto é que a rima é nada com ava com nada, né? Que a gente só faz dormindo uma rima dessa. Que virou uma obra-prima. Né? O MPB4 gravou, fecho meus shows até hoje com ela. É um samba que até toda vez que eu toco, eu tenho muito prazer em tocar essa música. Todos os seus discos, praticamente, pelo menos esses do começo, tem sempre uma faixa instrumental, né? Mas esse lado instrumentista, ele passou meio desapercebido, né? Mas ele está bem nesse disco Balãozinho aqui, né? Esse disco é bem instrumental, né? Esse disco eu já tentei fazer uma coisa muito orquestral. E tem o Hermeto Pascoal, É. tem o Arrigo, Eliette Negreiros, Vânia Bastos. Mas aquela coisa curiosa que você falou logo no começo, que você disse que na época da Bossa Nova você fazia samba, e de repente você veio fazer Bossa Nova depois que a Bossa Nova já tinha... uma Bossa Nova típica, assim, né? O som me lembra a correnteza, beira de rio, onde a ilusão não se desfaz, água brilhando, nosso amor em paz. Vou falar um pouquinho do Ensaio do Dia, que é o disco onde tem a primeira parceria sua com o Arrigo, né, que é Lenda. Agora, tem uma coisa interessante nisso, que é o seguinte, teoricamente, você é um músico, digamos assim, do samba tradicional, e o Arrigo é um cara da vanguarda. Como é que vocês chegaram a esse... A gente tinha uma linguagem comum, que é a partitura, né? Ah, tá. E a partitura resolvia tudo, entendeu? Porque eu estudei música, né? Eu conheço, entendi o que ele fazia, né? Agora, tem uma outra parceria que é totalmente inusitada, que é você, o Arrigo e o Caetano, né? Que é Ângulos, né? Então, isso foi Eliette Negreiros, né? Que pediu para abrir o disco com uma música minha e do Arrigo, com essa ideia de mistura. Aliás, foi Poentes do Bem Bom essa música. Essa foi a primeira que a gente misturou tonal com atonal. Que é uma música incrível, né? E o Caetano fez uma letra maravilhosa, né? Olhos quase secos, você me diz, vamos parar, lágrima no pelo. E como é que nasceu o Verde? Um cara lá que trabalhava lá no festival da Globo Marinho, olha, você tem que escrever uma música e tal. Então aconteceu de eu estar com essa melodia quase pronta. Aí eu terminei a melodia e junto com Costa Neto eu tive uma ideia a gente tive aquele comício das diretas, né? Que deixou aquela coisa muito forte. Nós fizemos a letra, fiz bastante coisa na letra também, essa ideia de fazer uma coisa, mas que não fosse com a emoção muito clara daquele momento, né? Que ela pudesse ser cantada sempre, como até hoje é, né? E essa música lançou a Leila Pinheiro, né? Como é que vocês conheceram a Leila? Como é que ela foi a pessoa que foi defender a música? Pois é, na realidade, o César Mariano era diretor do festival. Chamava-se Festival dos Festivais. Festival dos Festivais. Foi em 1985, 85. Né? Aí o César falou, ó, ouve essa pessoa aqui. Aí era a Leila cantando Noturna do Ginga, do Paulo César Pinheiro. Eu falei, olha, eu fiquei impressionado com a voz dela. Aí só perguntei, mas ela vai cantar bem um samba e tal? Aí o César falou, pode ficar tranquilo e tal. E aí eu me lembro que eu me atrasei um pouquinho pro ensaio lá no Rio. E eu cheguei lá, a Leila estava entrando já para ensaiar. Então quando eu vi ela, antes de eu falar muito prazer, eu vi ela cantando no ensaio. Aí eu falei, nossa, fui muito feliz, né? Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração, um foco de luz seduz a razão, de repente a visão da esperança. Notícias do Brasil, como é que surgiu a ideia de fazer um grupo assim, né? Eu sempre pensei em ter um grupo. E esse disco eu tenho uma estiagem, fiquei tempo sem fazer nada, né?
sem compor. Então, o Notícias no Brasil é a minha volta para a música. E eu assumo uma questão de ser meu próprio letrista, né, daí para frente. E fiz um grupo de gente nova, né, Renato Braz começando, a Mônica Salmazo, que é essa ideia de pegar pessoas muito boas, que a gente sabe que daqui a pouco vão ter sua carreira, né. Aí estamos nós, amor, faça jus a quem ama em paz, luzes da mesma luz. E virou, digamos assim, uma banda que se recicla, né? À medida que as cantoras vão saindo, vão entrando outras, né? Então, a minha alegria hoje é isso. Eu fiz um negócio que acabou dando certo, né? Um tipo de coisa que vai reciclando, mas ficou uma marca minha. Então, é um negócio que eu fiz que hoje eu estou colhendo muito resultado de ficar claro para as pessoas que existe uma banda que lança pessoas. Depois hoje, tem né? o outro, um jeito de fazer samba, que de certa maneira é um manifesto seu, né? Um jeito de fazer samba. Você faz um samba diferente, que tem bossa nova, que tem outros elementos, né? Tem uma mistura, né? Uma mistura que é natural para mim, né? Samba muito bom e me contagiou, me ganhou, bexiga amanheceu, vai, já ensaiou. Às vezes eu fico pensando que ele não é um samba assim que a pessoa sai cantando e o cara numa mesa de roda de samba sai tocando. Tem um enriquecimento harmônico aí que vem da coisa da bossa nova É. também e dos seus estudos, né? Eu estudei muito, muito sempre, muita música sempre. Até hoje eu estudo muito. Eu gosto de estudar. Né? Agora tem mais duas cantoras aqui que gravaram com você. Tem a Fátima Guedes, né? Inclusive não entra nenhuma música dela, nem vocês fizeram parceria, ela entra como cantora, que ela é uma cantora extraordinária, que as pessoas não percebem. Né? A Fátima veio, o disco já estava praticamente resolvido, né? A gente já não tinha música, né? E ela veio e cantou, aprendeu tudo direitinho, né? Luzes da mesma luz, né? Era um disco que era para ter sido feito com a Leila Pinheiro, né? E aí a Leila depois teve um você problema fez. de gravador e eu pedi para a Fátima, né? Falei, olha, Fátima, tem um negócio que está meio pronto, você pode... E ela com toda a humildade, né? Ouvir e falar, não, eu coloco a voz, tudo bem. E ela é muito perfeita, né? Então é muito fácil. Em 2 dias ela mata um disco, né? Você sabe quantas noites eu te procurei nessas ruas onde andei. E depois você fez o com a Leila. Aí né? eu fiz o com a Leila depois Pra do tempo iluminar. aquele que a gente se devia, né? Um disco nosso, num show, né? Tudo que mais nos uniu separou. Tudo que tudo exigiu renegou. O que é a música para você? Olha, eu não saberia entender o mundo sem a música, como eu não saberia entender o mundo sem Antônio Carlos Jobim. Eu não sei como eu seria se não tivesse a música do Tom Jobim no mundo. Então foi o músico que mais te influenciou, então? O Tom Jobim não dá para... Até hoje, né? Ele tem uma coisa na música dele que é difícil entender como é que é tão sofisticada, tão complexa e tão popular, né? Você imagina, então, como é que seria sem a música, né? Desde criança eu me vi pela lente da música, né? Quando eu descobri a área para a quarta corda de Bach, por exemplo, eu tinha 9, 10 anos. Eu tinha que ouvir aquilo o dia inteiro. Não consegui me entender sem a música, né? Um velho hotel, um bêbado cantor, poeta na madrugada, canta
Se eu fosse Deus. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.